Boa noite, amigos do Fluminense, etc. Está no ar o Fluminense em Debate dessa segunda-feira, 19 de setembro de 2011. Eu tenho hoje comigo o Marcelo Vieira, essa mala sem alça de toda segunda-feira, tirando toda segunda-feira, todos os dias, né, Vieira? E tenho hoje também o Paulo Roberto Andel. Muito obrigado mais uma vez pela presença, Paulo. E o Fluminense, infelizmente, levou uma surra do Bahia, perdeu por 3-0, jogou mal, o árbitro também não ajudou muito, mas isso aí nós já estamos acostumados. E eu queria ouvir dos nossos amigos, vou começar com o Vieira, para fazer a análise desse jogo de ontem, Vieira. Para não perder a tradição, né? Boa noite, cavalheiros. Boa noite, amigos do Fluminense, etc. Eu passei o dia, na verdade, os minutos subsequentes à derrota do Fluminense, pensando por que o Fluminense perdeu o jogo. Tentam colocar a culpa dos 3 gols no Gum. Aí eu fiquei pensando, tudo bem, o Gum fez uma partida ruim? Fez. Mas nós tínhamos 2 ausências muito fortes nesse jogo. O Mariano e o Diogo, que fez o time perder um pouco do seu poder de marcação. Por mais que o Edinho seja um primeiro volante, ele não consegue marcar com tanta eficiência quando ele tem o Diogo ao seu lado. E o Rodrigo ontem, por mais que ele seja um bom jogador, ele é um segundo volante, ele não tem uma característica tanto de pegada, e com isso eu achei que o Fluminense ficou com marcação bem fraca. E o Wallace, pelo lado direito, por mais que ele tenha mostrado qualidade, que ele seja um jogador para o futuro, ele não consegue, defensivamente, suprir a ausência de Mariano. Somado isso ao Ciro não fazer o papel tático dele na defesa e ter deixado o Carlinhos sozinho com o jogador do Bahia, foi por lá que saiu o gol baiano, o Fluminense, infelizmente, levou um vareio, como você disse, do Bahia. Acredito que com as voltas de Diogo e Mariano, o Fluminense consiga se reestabelecer no Campeonato Brasileiro. Bom, um vareio eu não digo. Talvez até o Fluminense devesse ter perdido de menos, né? Mas eu acho, apesar da intromissão da arbitragem, né, no resultado do jogo, acho que mesmo assim o Fluminense perderia o jogo porque jogou muito mal. Com relação à questão dos 2 volantes, eu acho que o problema não foi tanto a presença do Rodrigo, mas o posicionamento do Fluminense, porque o Fluminense se posicionou defensivamente para tentar jogar no erro do Bahia, e foi uma postura adotada também no Fluminense e Cruzeiro, que funcionou jogando o Rodrigo, né? Mas com o Bahia, infelizmente, não funcionou dessa vez, né? Não foi um pouco isso? Foi também, e também é bom para a gente ter uma percepção de que, particularmente, eu nem senti tanto essa derrota no meu viés do torcedor, porque eu tinha consciência de que uma hora o Fluminense não ia conseguir manter o mesmo nível de atuação, o mesmo ritmo de atuação. Tomara que seja apenas um momento dentro do todo que estamos vivendo nesse instante e que agora, contra o Avaí, o Fluminense se restabeleça na competição. Eu acredito que, apesar do jogo ontem ter sido muito ruim, é muito cedo para poder fazer uma análise de que não vamos mais brigar pelo título brasileiro, como a imprensa já tem alardeado. Eu acredito sim que o Fluminense continua forte candidato e, não querendo dar uma de profeta, mas penso que, ao vencer o Avaí e os outros times rivais nossos, na parte de cima da tabela, tendo confrontos relativamente difíceis, o Fluminense será capaz de voltar à briga. E aí não vai haver quem vai duvidar de novo que o Fluminense está na briga. Não podemos ficar alheios a essa condição. A gente tem que analisar de forma correta, coisa que muita gente não tem feito. Ô Paulo, algum outro detalhe que você tenha salientado nessa derrota? Boa noite, Marcelada. Boa noite, amigos do Fluminense, etc. Saudações tricolores. O Marcelo já foi muito específico no que eu considero que tenham sido os problemas que levaram o Fluminense à derrota. Eu acrescentaria mais um detalhe. Mesmo com a marcação mais fraca e prejudicada por conta da ausência do Diogo, a impressão que me deu no primeiro tempo é que o Fluminense jogou com a sua marcação excessivamente recuada, deixando muito espaço para o Bahia. Mesmo com os nossos desfalques, se a gente tivesse adiantado essa marcação, a dificuldade aconteceria porque o principal condutor das jogadas é o Carlos Alberto, que é um jogador lento, e, enfim, nós ganharíamos tempo de bola, tempo de marcação e tempo de recomposição.
Ao jogar muito atrás, o Fluminense, de forma quase passiva, assistiu o Bahia vir toda hora pela intermediária. Outro problema, esse sim eu considerei grave, porém nada que não possa ser consertado, vem justamente do Ciro. Eu acho que a atuação do Wallace foi prejudicada pela péssima atuação do Ciro. Se o Ciro volta melhor e recompõe melhor no lado dele, o Wallace teria mais segurança para... Ele chegou até a avançar, evidentemente, mas eu acho que ele até teria uma atuação melhor do que teve. E em relação ao caso do Gum, só para completar, hoje eu escrevi isso, inclusive, no Bendito Flu. Eu não botaria a culpa da conta dos 3-0 em cima do Gum, mesmo ele tendo tido uma atuação ruim, bastante ruim, nós digamos assim. O time todo esteve desconjuntado. No único momento que nós mostramos uma superioridade nítida em campo, foram os primeiros 10 minutos do segundo tempo. No primeiro ataque que sofremos, aconteceu aquela infelicidade, e a partir dali foi tudo consequência já de um desgaste, de um revés completo no resultado. Quer dizer, agora, não se assustem, né, não se assustem aqueles que viram uma situação trágica acontecida ontem, porque eu queria lembrar de um fato. É claro que os times são diferentes, a história é diferente, mas ano passado, se eu não estiver enganado, em 6 de outubro, o Fluminense, que disputava ali pau a pau as 3 primeiras posições do Brasileiro, tomou uma verdadeira sapatada no Engenhão, de 3-0 do time reserva do Santos. Isso foi em 6 de outubro. Em 5 de dezembro, todos nós sabemos quem foi o tricampeão brasileiro. Então, sem tapar só com a peneira, reconheçamos nossas dificuldades, nossa situação ruim ontem. Agora, nada impede que o Fluminense vença esses 2 próximos jogos e, principalmente, os adversários acima da gente vão se enfrentar, vão se encontrar. Vai sobrar espaço para o Fluminense crescer. Você fez essa análise e a primeira coisa que eu pensei foi: você não pode fazer tudo errado e dar tudo certo. O Fluminense, aliás, só isso aconteceu uma vez nesse campeonato, que foi no jogo contra o Atlético Goianiense. Ou seja, nós fizemos tudo errado no final, fizemos 3 gols, enfim. Uma coisa, uma grandíssima de uma exceção. E você falou uma coisa interessante do posicionamento do Ciro. Que o Ciro estava mal posicionado e não estava auxiliando na marcação como ele vinha fazendo nos últimos jogos. E a minha dúvida é se o Ciro não teve a percepção correta do jogo, né, de como se posicionar, ou se houve uma orientação. Por que eu estou falando isso? Porque o Fred, infelizmente, voltou a fazer no jogo de ontem, cometer o grande pecado, vir fazer o pivô no meio de campo. Você ia falar alguma coisa? Eu tinha esquecido de comentar também essa parte do meu texto, mas você foi preciso. O Fred, que me parecia de um processo de recuperação, até de credibilidade perante a torcida, se esforçando bastante, não é que ele não tenha se esforçado. Mas ontem até me assustou como é que ele decaiu fisicamente no primeiro tempo em relação à partida de domingo. Porque, tudo bem, houve a contusão, enfim, isso pode até ajudar a explicar o procedimento. Ele não ia jogar a partida da seleção, seria uma dúvida para o jogo, enfim. Essa perda no ataque, né, o recuo na condição física do Fred, na atuação física do Fred, e também em relação ao Ciro, fez, evidentemente, o Fluminense não reter bola no ataque, né? Tinha a marcação muito atrasada, ou seja, toda sobra de bola era Bahia para frente, Bahia no ataque. Agora a justiça seja feita. O Fred ontem sofreu uma entrada criminosa e tomou um cartão amarelo inacreditável. Inacreditável, porque o que dava para ver na televisão quando ele mostrou assim na lateral do short eram 3 cortes na perna, 3 faixas vermelhas de sangue. Mas enfim, a gente não fala... A arbitragem a gente deixa de lado porque ela já é contra nós há mais de 100 anos, então não vai mudar agora. Eu acho que o Fred tomou cartão amarelo ali porque ele mostrou para o juiz, ou seja, mostrou em frente às câmeras, ele mostrou para as câmeras, né? Eu acho que não foi uma coisa assim muito bem aceita pela arbitragem. Mas, Marcelo, eu queria que você analisasse também essa questão do posicionamento do Fred. Eu acho que a colocação do Anderson está perfeita com relação ao mau desempenho físico dele na partida.
inclusive técnico também, mas eu acho que o pior de tudo foi o Fred voltar no meio de campo para buscar jogo, para fazer o pivô na linha média, o Lanzini jogando de atacante, jogando de ponta, não digo nem de atacante, de ponta, que jogava o tempo todo aberto, e o Ciro deixou de exercer a marcação para jogar à frente do Fred. Ou seja, por isso, me pareceu essa a razão pela qual nós não conseguimos chegar no gol do Bahia, no primeiro tempo, principalmente. Na verdade, tem alguns aspectos que são importantes salientar. Um desses é o posicionamento do Fred. Concordo que ele voltou demais. Em relação à lesão, por mais que ele tenha treinado bem, mostrando desenvoltura na última semana, ele realmente não estava com o mesmo rendimento do jogo. Eu acredito que fosse muito ele também se precavendo, se prevenindo. Ele correu demais contra o Corinthians e sentiu. Ele voltou a correr de menos e pelo menos conseguiu terminar o jogo, que a gente saiba não teve problema nenhum. O que não chega a ser um fator, alento, não chega a ser um alento, um fator positivo. Mas você não tem condições de jogar, não joga, né? É motivo de preocupação até. Mas em relação a essa questão de posicionamento, tem uma coisa também que prejudicou muito o Fluminense no time de ontem, no jogo de ontem. Era o espaço que foi dado muito entre o setor defensivo e o setor ofensivo. Marquinhos e Lanzini, eles estavam jogando, até o Júnior na transmissão comentou isso, eles estavam jogando muito à frente, muito aproximados da dupla de ataque. E com isso tinha um buraco, tinha um espaço entre o Edinho e o Rodrigo e o Marquinhos e o Lanzini. Com isso, o Fluminense também ficou um time que não conseguia se organizar, cedia campo ao Bahia, e o Bahia, com o Carlos Alberto no primeiro tempo antes de se machucar, que eu acho que é o jogador mais chato de toda a história do Campeonato Brasileiro, porque se você for pegar em 45 minutos, ele deve ter sofrido mais faltas do que qualquer jogador do Fluminense no campeonato inteiro, porque cai como cai o Carlos Alberto. Mas aí o Bahia, ele soube se aproveitar também desse espaço entre as linhas do Fluminense e acabou vencendo um jogo. Só para poder deixar bem claro em relação à questão do Gum, porque eu não cheguei a falar bem específico ao Gum, se você for observar, tudo bem, o Gum errou, não dá para dizer que o Gum fez uma boa partida. Desde o início ele mostrava estar nervoso, não estava num bom dia. Só que o primeiro gol acontece num lance que o Carlinhos está com 2 jogadores do Bahia pela ala esquerda. Um jogador do Bahia faz a ultrapassagem por trás do Carlinhos e o Carlinhos, ao acompanhar, deu o espaço para o outro adversário cortar para dentro e chutar para o gol. No segundo gol do Bahia, pelo lado direito, que foi o gol contra do Gum, na verdade aproveitou-se as costas do Wallace. O Wallace deu espaço nas costas. Quando veio o cruzamento, a bola fatalmente ia parar no Souza. Então, como a bola já ia para o Souza, o Gum tentou evitar aquilo que já era inevitável. No terceiro gol foi um pênalti que, na meu entender, no meu ponto de vista, foi absurdo. O jogador, ele simplesmente pulou, se jogou. E o juiz caiu. Aliás, são 2 aspectos nisso aí. O primeiro, dele ter dado um pênalti que não existiu. O segundo, não é nem a questão dele ter expulsado o Gum em função da falta que não houve, mas pelo fato dele ter expulsado o jogador por uma falta banal. Não é que se tivesse sido falta, teria sido uma falta banal que não tinha razão nenhuma para motivar um segundo cartão amarelo. Por mais que o Paulo comente em relação à arbitragem, eu concordo com ele, o Fluminense tem sido rotineiramente prejudicado no Campeonato Brasileiro, especificamente em 2011. Em 2010 tiveram arbitragens ruins? Tiveram, mas esse ano está chamando a atenção. Inclusive, se for levantado um dossiê sobre o papel da arbitragem nesse Campeonato Brasileiro contra o Fluminense, você vai chegar a um número de pontos perdidos inacreditável. Você, inclusive, chegou a fazer isso na sua matéria sobre isso. Tem um detalhe engraçado. É engraçado mesmo. Na minha coluna do canal Fluminense de ontem mesmo, ontem à noite mesmo, eu estava falando, eu até debochei um pouco da atuação das arbitragens, porque na maior parte dos jogos, por mais que tenham tentado prejudicar o Fluminense, na verdade as arbitragens elas conseguiram interferir muito pouco nos resultados. Ou seja, perdeu quando era para perder e ganhou quando tinha que ganhar. Aquele jogo contra o Palmeiras, por exemplo, que nós fomos terrivelmente garfados, se eu não me engano, era o Weber, não era, não? O Weber Roberto Lopes sempre está nas arbitragens. Mas era o Weber, não era, Paulo? Eu realmente não lembro se era o Weber. Não, teve um jogo de Barueri que apitou foi o Weber, que a torcida até... Enfim, eu realmente não lembro. Agora, eu queria lembrar, até falando de Weber, queria mandar um abraço para ele. Em 1999, há 12 anos, Weber Roberto Lopes garfava o Fluminense no Maracanã, na partida Serra 1, Fluminense 0. Foi assim que começou a linda história do árbitro Weber
contra o Fluminense. Agora, quando você fala em relação ao pênalti, bom, Paulo, entra a questão... Desculpa eu te interromper, é que nós estamos no final do bloco, a gente volta a esse assunto no segundo bloco, Sim, senhora. mas no caso do Weber é aquele negócio, né? O contrário do amor, né? É indiferença, não é ódio. Então é um caso de amor mesmo, como você falou. Gente, nós voltamos